Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal Versos para a Vida. E a reflexão de hoje vai ser baseada em 5 passos simples para nos ajudar a colocar Deus em primeiro lugar. Eu trouxe aqui algumas reflexões importantes que eu estou aplicando na minha vida e tem dado muito certo. Então eu espero que também possa te ajudar. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, é totalmente gratuito. E todo domingo, sempre às 10 horas da manhã, tem uma reflexão nova para que a gente possa crescer sempre na palavra de Deus. Então, antes da gente começar, eu trouxe aqui um verso bem interessante que está lá em Provérbios 3:6. Eu estou lendo aqui na versão NTLH. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho certo. Tudo que você fizer, coloque Deus em primeiro lugar. Sempre. E ele vai te ajudar e te mostrar se aquilo é o melhor a fazer ou não. Se for uma decisão, se for um novo emprego, se for um novo curso, independente do que você for fazer, coloque sempre ele em primeiro lugar. E agora eu vou te mostrar os 5 passos que eu tenho colocado em minha rotina, principalmente no meu devocional diário, para que eu consiga me aproximar ainda mais e colocar Deus sempre em primeiro lugar. Então, o primeiro ponto aqui é agradeça. E eu sempre vou trazer uma palavra da Bíblia para mostrar como as pessoas eram gratas por tudo que Deus fazia por eles. Então eu estou lendo aqui Salmos 75:1 na versão NVI. Damos-te graças, ó Deus. Damos graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Sempre reserve um tempo para agradecer por tudo que Deus já tem feito em tua vida. Primeiro de tudo, pare de focar naquilo que você não tem ou naquilo que não está dando certo. Foque naquilo que ele já fez, naquilo que já deu certo e comece a agradecer por tudo que você já tem, por tudo que você já é e por tudo que ele já tem feito em tua vida. E pode ter certeza que o mais ele fará. Então é interessante, é importante que nós tenhamos um momento para agradecer a Deus por tudo que ele já tem feito em nossas vidas. Mas nós, seres humanos, somos muito falhos. Infelizmente, a gente bota sempre o foco naquilo que a gente não conseguiu ou naquilo que a gente ainda não tem, que a gente quer muito, mas não para analisar naquilo que a gente já tem, naquilo que Deus já nos deu e que é suficiente para que a gente continue crescendo, continue evoluindo. E ele sabe do nosso coração, ele sabe das nossas capacidades. Então ele só dá aquilo que a gente consegue administrar. E, consequentemente, quando a gente aprende a administrar e a agradecer aquilo que ele já tem nos dado, ele vai gradativamente acrescentando mais e mais. Segundo ponto, passe um tempo em silêncio, refletindo sobre tudo que Deus já tem feito em tua vida. Eu vou ler aqui João 15:4, na versão NVI. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, se você tirar um tempo para ficar em silêncio e refletir por tudo que Deus já te deu, por tudo que ele já tem feito, pelos livramentos, por toda a capacitação que ele já tem te dado, já tem feito em tua vida, você vai ver que tudo vai mudar. Então, o primeiro ponto, agradecer por tudo que ele já tem feito. E, segundo ponto, refletir. Reflita sobre tudo que você já leu dentro da Bíblia, todos os versos, todos os versículos, inclusive esse que eu acabei de citar. É interessante você ter pelo menos uns 10 minutinhos. Se você não tem todo esse tempo, passa 5 minutos em silêncio, pensando em tudo que tu já leu, ou pensando no verso que você leu do dia, pensando em tudo que Deus já fez, toda a bondade, todo o amor, toda a misericórdia que ele tem para conosco, e você vai ver que todo o seu dia vai mudar. Independente do que as pessoas tentem fazer no teu dia, você vai estar enraizado, já vai ter meditado, já vai ter agradecido, e nada disso vai te tirar do foco, que é justamente estar sempre pensando naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus ainda pode fazer. Terceiro ponto, lembre-se de quem você é. E aí eu vou ler aqui 1 Coríntios 6:19 e 20. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto valor. E um trecho aqui que eu separei, que eu li inclusive de um devocional e eu achei interessante, eu vou ler para que a gente possa meditar ainda mais. Deus ama você. O preço que ele pagou por você custou tudo a ele. Então lembre-se a quem você pertence e reflita sobre algumas das coisas que Deus diz sobre você. Veja que Deus deu o único filho dele para morrer, pagando os nossos pecados. Então ele deu tudo que ele tinha. Era o único filho que ele tinha. Então ele fez isso por amor a nós. Agora eu te pergunto,
Ele deu tudo. E você, o que tem dado para Deus? É para você refletir, para que você entenda que se você souber quem você é e o que ele já fez por você, tudo que a gente possa fazer nunca vai sobrepor aquilo que ele já fez por nós. Então que nós sejamos gratos por tudo que ele já fez, porque independente do que a gente fizer, as nossas obras nunca vai mudar o coração de Deus, porque ele já nos ama. Ele já deu o filho dele para morrer pelos nossos pecados, que inclusive Jesus não queria, tanto é que ele faz orações pedindo para que Deus afaste dele o cálice, que era justamente o propósito da morte para salvar a humanidade. Então entenda quem você é. Deus realmente tem um amor gigantesco por nós e a gente precisa de alguma forma retribuir. E isso retribuir em honra, porque Ele quem já fez tudo que a gente precisava para pagar os nossos pecados. Mas isso não nos dá direito de continuar pecando. Nós precisamos entender que Ele matou o filho dele. Logicamente, Jesus morreu para pagar os nossos pecados, mas isso não é um pretexto para que a gente continue pecando. A gente precisa entender e absorver isso e, consequentemente, praticar os mandamentos que ele pede, que não são pesados. Se você parar para refletir, não são pesados. E a gente precisa pôr todos os mandamentos em prática. É fácil? Não. Mas a gente pede discernimento e força a Deus, que Ele vai nos dar e vai nos capacitar para que a gente consiga, assim como Jesus veio como exemplo vivo e em carne, nos mostrar como é que a gente deve fazer. Então a gente precisa se preocupar em cumprir tudo aquilo que Ele pede para nós. Quarto ponto, medite na palavra de Deus. Salmos 119, 97, na versão NVI, diz o seguinte: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. A gente precisa começar a ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, para que a gente tenha discernimento do que fazer, de como se comportar, do que é que Deus quer de nós. Então lá está tudo que ele quer nos dizer para que nos tornemos as pessoas que ele nos criou para ser. Então a Bíblia é o nosso manual teórico, onde a gente precisa entender e praticar. E Jesus foi nosso manual prático. Ele veio para mostrar que é possível ser uma pessoa santa e cumprir tudo que a palavra nos diz. Então assim, logicamente que nós não vamos nos tornar santos. Santo apenas Jesus, apenas Deus. Mas a gente pode se santificar, que é gradativamente, todo santo dia, mudar e moldar os nossos comportamentos, o nosso coração, a nossa mentalidade. Inclusive em Romanos 12:2 nos diz que a gente precisa mudar a nossa mentalidade e não se moldar ou se acomodar com os padrões do mundo, para que a gente possa conseguir alcançar a nossa salvação. Então a gente precisa meditar na palavra de Deus, a gente precisa todo santo dia ler a palavra de Deus. Eu não tenho tempo, eu não consigo. Será? Ou será que não temos a prioridade? Não estamos colocando a prioridade necessária, colocando Deus em primeiro lugar. Então a gente precisa de alguma forma criar estratégias para ler a palavra, pois isso também faz parte de ações dos passos que coloca Deus em primeiro lugar, que é justamente ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é o que ele está falando para nós. E dentro da palavra de Deus, cada um de nós vai ser ministrado de forma diferente. Então, ler a palavra é um dos passos importantes. Não só ficar recebendo a palavra na igreja no domingo ou em algum grupo que você participa, seja célula, seja independente do nome, você precisa ler a palavra, porque Deus quer falar individualmente com você. E a única forma dele conseguir falar com você é através da palavra de Deus, é através da leitura da Bíblia, certo? E o quinto ponto é foque no que é excelente. E aqui eu trago Filipenses 4:8 na versão NAA. Se alguma virtude há, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. A mente, a renovação da mente, tudo que eu estou pensando, o que é que eu penso, o que é que eu estou pensando, aquilo é bom, é agradável a Deus, aquilo vai trazer alguma virtude para a minha vida ou para o próximo, é amável, é santo, é justo, é nisso que eu devo pensar. É começar a se preocupar em pensar no que eu estou pensando. É bem complexo essa questão, mas é interessante porque o campo de batalha do inimigo é na nossa mente.
Então ele passa todo o dia tentando nos setar, tentando colocar pensamentos ruins, tentando colocar pensamento de derrota, tentando colocar coisas na nossa mente para nos diminuir. Mas se a gente entender o potencial que a gente tem, a gente vai saber como se comportar, como pensar para chegar ao nível da estatura, da maturidade espiritual. Então é hora de começar a pensar no que eu estou pensando. Será que o que eu estou pensando é agradável a Deus? Será que era assim que Jesus pensava em determinada situação? E isso é colocar Deus em todos os momentos, inclusive naquilo que eu vou falar para alguém que me agrediu. Será que isso que eu vou falar vai ser interessante para mim? Vai me elevar? Vai me ensinar alguma coisa? Será que Deus quer que eu fale isso? Então é hora da gente realmente começar a analisar os nossos pensamentos para ver se tudo que eu estou pensando é agradável a Deus e começar a mudar e moldar realmente a nossa mentalidade. Não é fácil, tudo que eu estou falando aqui não é fácil. E Deus sabe que não é fácil. E tudo é de glória em glória, tudo é um processo de maturidade. Você vai amadurecendo, você vai fazendo mais e mais, e você vai chegar a um nível que Deus acha confortável. Ninguém vai se transformar em Jesus. Isso é fato. Agora, a gente precisa caminhar num processo de entendimento de como era Jesus. Porque quanto mais a gente se encaminha para o que ele era, melhor nós vamos nos tornando, melhor nós vamos ficando mais maduro espiritualmente. E a gente precisa entender como é que Jesus era. Lógico que não vamos ser perfeitos, como eu já falei, mas se nós tentarmos nos equiparar ou nos comparar e nos transformar naquilo que Jesus era, nós vamos ficar pessoas muito melhores. Então, o foco é Jesus. Se nós conseguirmos alcançar e aprender boa parte de tudo que ele fazia, nós estamos no caminho certo. Mas continuemos sempre buscando a perfeição. Essa é a ideia para que a gente consiga colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. E isso tem que ser diariamente. E ao dar esses passos todos os dias, você começa a criar hábitos importantes, interessantes, que vão te colocar no caminho, que vão colocar Deus em primeiro lugar em todos os caminhos que você estiver trilhando, independente de quais sejam. A mínima decisão que você tiver que tomar, a mínima atitude que você tiver que tomar, coloque Deus em primeiro lugar. Pergunte se ele está naquilo. Pergunte se ele gostaria que você fizesse aquilo. E ele vai te responder. Então, assim, é diário. Todo santo dia você precisa fazer um pouquinho, e você vai criar o hábito de fazer isso sempre. Paizão, muito obrigado por mais esse momento de reflexão da tua palavra e de como te colocar em primeiro lugar em tudo que a gente fizer. Nos ajuda, Pai, a te colocar em primeiro lugar em todas as decisões, em todas as atitudes, em tudo que a gente fizer, inclusive no pensamento. O Senhor sabe que nós somos falhos e precisamos de Ti. Dependemos do Senhor para nos tornar a pessoa que nos criasse para ser. Tem misericórdia, nos ajuda realmente a entender que a palavra do Senhor é e sempre será a verdade que a gente precisa para amadurecer como cristãos. Ajuda-nos, Pai, todo santo dia a entender que o Senhor é o Senhor dos senhores e que te colocar na frente de tudo vai nos levar ao caminho da justiça, ao caminho reto, ao caminho da salvação. E é em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço. Glória a Deus por isso. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito. Todos os domingos eu trago uma reflexão, primeiramente para me ajudar a crescer e também te ajudar a entender o que é que eu tenho feito, o que é que Deus tem me ensinado, para que isso também possa te ajudar. Então se inscreve no canal, sempre às 10 horas, todo domingo tem uma reflexão nova. Para mim é sempre um prazer compartilhar da palavra de Deus, pois ele já tem feito tanto na minha vida e isso aqui é o mínimo que eu posso fazer para ajudar também a outras pessoas. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.